os meus olhos para ver, eu vejo antes de acontecer. Sim, eu vivo pela fé. Levanto minhas mãos para guerrear, eu dobro os meus joelhos para lutar. Sim, eu vivo pela fé, sim, eu vivo. Gênesis capítulo 26. Do verso 18 ao 25. Isaque tornou a cavar os poços que haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Bérseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém. Poço é difícil de cavar. Quando a gente pensa em poço, a gente pode pensar apenas no poço artesiano, né? Vem a maquininha e vai furando, e vai descendo, e vai achando água lá embaixo. Mas quando a gente pensa naquele chamado poço caipira, sabe o que é o poço caipira, né? É aquele redondo grande, 1 metro de largura, e vai descendo, e vai cavando, até encontrar água, até encontrar o lençol freático lá embaixo, né? Não precisa perfurar a camada mais resistente lá embaixo, mas simplesmente vai cavando até que a água comece a brotar. Quando a gente pensa nesse modelo de poço que era daquela época, a gente já pensa que é difícil hoje, então imagina naquele tempo. Principalmente se considerarmos a região, porque é uma região cuja terra não é fofa como Bauru, né? Não é uma terra arenosa, né, que embora tenha as suas dificuldades quando se cava, mas ela também é fácil para isso. Não é também um lugar de terra vermelha, que pode ser um pouco mais dura, mas é fácil, você vai cavando, ela vai abrindo, mas muito mais cheio de pedras, muito mais difícil de ser aberto. Então, quando nós olhamos para a história de Isaque, vemos ele encontrar primeiramente poços que tinham sido cavados por seu pai. E quando ele se depara com esses poços, a primeira coisa que ele faz com os seus trabalhadores é desentulhar. É tirar os entulhos que haviam sido colocados para tampar esses poços, porque os filisteus haviam feito isso após a morte de Abraão. Mas água é um bem precioso demais. Se hoje se fala muito, também imagina naquela época e numa região que não há abundância de água. Então, encontrar água através de um poço era algo extremamente precioso para eles. Então, quando Isaque encontra um poço entulhado, ele se dispõe a tirar todo o entulho, toda a terra, tudo aquilo que os filisteus haviam jogado para tampar.
porque eles sabiam que lá no fundo havia algo precioso demais para ficar encoberto debaixo de terra. Havia algo precioso demais para ficar encoberto com entulhos. Então Isaac se dispõe e começa a tirar os entulhos. Isaac estava fazendo algo que era legítimo, uma vez que o autor, o que cavou os poços, tinha sido seu pai. Lembram quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão sai e vai para um lugar que ele não sabia onde era. E ele começa a caminhar e ele chega em Canaã. Abraão habita em Canaã, mas não permanece em Canaã. Deus não permite que ele fique lá e sua descendência se multiplique em Canaã. Ele tem que sair depois. Mas no tempo que Abraão fica, ele prospera, Deus o faz crescer, e ele então tem que se estabelecer nos lugares onde ele passava. E no processo de se estabelecer naquelas regiões, ele tinha que encontrar água. Então abria poço. E esses que Isaac encontra aqui, que o verso 18 fala, são exatamente poços que Abraão havia aberto nesse período. E depois que Abraão então morre, já não está mais naquela região, os filisteus vão entulhando aquilo lá. E o verso 18 diz que Isaac tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E deu-lhes os nomes que seu pai lhe dera. E o verso 19: cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. É interessante porque o que acontece aqui com Isaac é que ele encontra algo especial. Aqui, água viva, a ideia é de nascente. Ele não encontra qualquer coisa, ele encontra uma nascente. Águas límpidas, águas extremamente proveitosas para aquilo que ele estava se propondo naquele momento. Então ele encontra essas águas, e agora Isaac chega ao mesmo lugar e começa então a cavar outros poços também, encontra água. Verso 20 diz que os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então eu quero chamar a atenção aqui para esse conflito que acontece. Porque a experiência de Isaac era muito parecida com a nossa, muitas vezes. Principalmente naqueles períodos em que nós empreendemos muito esforço. Quando nós lutamos, quando nós temos sonhos, quando nós criamos expectativas, quando nós colocamos recursos e nós começamos então a gastar o nosso tempo, a nossa energia, nossos bens para alcançar objetivos, mas coisas começam a acontecer, coisas alheias à nossa vontade, e de repente, quando nos damos conta, aquilo que nós esperávamos, a expectativa que tínhamos, morre. As coisas não acontecem exatamente como nós planejamos, elas não ocorrem da maneira como nós sonhamos, e de repente nós começamos a ver aqueles sonhos se desfazerem, virarem apenas fumaça. São sonhos de profissão, sonhos de prosperar em alguma área, sonhos de concluir aquele curso, sonho de uma vida espiritual mais abundante, sonhos de constituir uma família, sonho de ter uma família bem formada, sonho de ver os descendentes buscando ao Senhor ou bem encaminhados na vida. Mas de repente nós começamos a olhar, e eu falo, não que todas essas coisas aconteçam com todos nós, né? Mas vez por outra nos vemos diante dessas frustrações, em que aquilo que nós acalentamos como um sonho, muitas vezes começa a se quebrar, começa a se desfazer, porque não vemos as coisas acontecerem como nós sonhamos. É mais ou menos o que Isaac está fazendo aqui, o que está acontecendo com ele. Porque há no seu coração uma expectativa, ele quer ver os poços
totalmente abertos, desentulhados, a água jorrando outra vez, não apenas para ele, mas para os seus trabalhadores, para o seu gado, tudo estaria suprido com aquilo. Ele tinha planos, ele tinha sonhos, mas de repente vêm os inimigos e começam a quebrar, desfazer, atrapalhar os seus sonhos. Esses são momentos que muitas vezes nós enfrentamos, em que às vezes a gente até para e olha e fala: Deus, mas por quê? Por que não deu certo? Se eu estou fazendo algo legítimo, por que não está dando certo? Isaac não era alguém perfeito. Isaac não era um super-homem. Por isso eu acredito, seriamente, que Isaac deve ter se perguntado muitas vezes: Senhor, o Senhor não deu isso para Abraão, meu pai? O Senhor prometeu essa terra que mana leite e mel, o Senhor deu essa terra por herança para ele, ele esteve aqui, ele pisou essa terra, ele abriu esse poço, e agora vêm os inimigos e tomam conta, e eu não posso usufruir dessa água que meu pai abriu na terra que o Senhor deu para ele. Por que o Senhor permite isso? Você já fez esse tipo de pergunta? Eu já fiz. Muitas vezes. Porque muitas vezes nós não conseguimos entender a lógica das coisas, o porquê dos acontecimentos. Mas o fato é que Isaac está nesse momento aqui diante de um dilema. Se nós parássemos apenas aqui no verso 20, talvez ficássemos com aquela impressão final de que Isaac, ele encontrou o que ele queria, ele conquistou o que desejava, ele achou a água, o bem precioso que estava lá no fundo, mas o inimigo veio, roubou e ele ficou sem nada. Ponto. Seria esse o final da história se nós parássemos por aqui. Quem eram esses inimigos? Os filisteus. O texto diz aqui, verso 18: pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Os filisteus, eles eram inimigos dos hebreus desde a sua chegada. Então, quando Abraão chega naquela terra para pisar, já tinha filisteu ali, eles já eram inimigos. Eles não foram totalmente expulsos quando o povo hebreu entrou na terra 400 e tantos anos depois. O que acontece é que eles entram, mas ainda fica um pouco desse povo. E eles se tornam depois inimigos no meio do povo. Eles não eram naturais de Canaã, eles não eram um povo nascido naquela terra, eles vieram de outros lugares, expulsos por causa de guerra, e se estabeleceram ali bem para o sul de Canaã. Os fatos mais conhecidos na história sobre os filisteus, aliás, o fato mais conhecido, os irmãos sabem, tem a ver com gigante, né? O gigante Golias era filisteu. E Davi, então, tem que lidar com esse gigante e vencê-lo, apesar de ele não ter armadura, não ter arma nenhuma e ser de baixa estatura. A armadura de Saul não cabia nele. Mas ele vai e vence o gigante filisteu. Também os livros dos reis de crônicas vão nos revelando que naquele tempo haviam gigantes. Mas uma coisa interessante, quando a gente olha sobre Davi, nós descobrimos que Davi tinha os valentes, os seus valentes guerreiros. E eles venceram 4 gigantes filisteus. Então com Golias dá quanto? 5. Né? Se os 5 viessem contra Davi, ele tinha 5 pedras no alforjezinho. Né? Então Davi vence um, os seus guerreiros vencem os outros 4, mas eles continuam lá atormentando. Quando Davi é perseguido por Saul, Saul fica com inveja, fica com ciúmes, começa a perseguir para tirar a vida de Davi. Davi foge e ele se finge de louco e vai ficar no meio dos filisteus. E os filisteus não fazem nada contra ele, porque falam assim: está louco, não vão fazer nada. Então ele sobrevive na terra dos filisteus durante um tempo e não é morto por Saul. Gerar, que fala aqui o texto, era a principal cidade dos filisteus. Então, quando Isaac chega e ele vai
limpar aquele lugar, tirar entulho de poço, encontrar água novamente, quando ele cava novos poços naquele lugar, ele está na região que era habitada pelos filisteus, na região da principal cidade dos filisteus, chamada Gerar. Por isso o texto diz aqui que os habitantes de Gerar, eles vieram e contenderam com os pastores de Isaac, e disseram: essa água é nossa. Isaac então estava buscando algo legítimo, mas de repente nada dá certo. Os filisteus, os inimigos, chegam e roubam aquilo que parecia ser a bênção. Como eu disse, se parasse aqui, vitória dos filisteus. Mas sabe o que o texto nos mostra? Que Isaac não desistiu. Isaac não ficou chorando leite derramado. Isaac não ficou se lamentando por causa de uma situação contrária e adversa. Seu pai havia aprendido a andar com Deus durante muitos anos, várias décadas, num processo que fez com que Abraão depois fosse identificado como amigo de Deus. Isaac sabia o que era isso. Isaac sabia o que era andar com Deus. Por isso, naquele momento, quando as coisas acontecem, ele não entende, e provavelmente, como qualquer um de nós faríamos, ele começa a se perguntar: mas Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor está permitindo isso? Por que não está dando certo? Mas vêm os filisteus e dizem: você não vai ficar nesse lugar. E o texto diz que ele avança um pouco mais, e abre outro poço chamado Sitna, e eles contendem outra vez. Então ele não fica só no primeiro, não apenas desentulha um, mas ele abre um novo poço, e de repente eles vêm e dizem: esse aí também não. E agora Isaac está entre ficar, lutar, brigar com os filisteus, ou fazer o quê? Ele teria muitas opções, mas o que eu chamo a atenção aqui da opção que tem no coração de Isaac é: ele não esmoreceu. Há momentos na nossa vida que nós não entendemos por que as coisas não dão certo. Por mais certas, por mais certeiras que sejam, por mais que a gente tenha mirado o alvo, por mais que a gente tenha planejado tudo e a gente saiba que aquilo é legítimo, que aquilo é bom, que aquilo é justo, nem sempre as coisas vão dar certo. E nem sempre nós vamos saber por que não deu certo. Mas o fato é que quando nós aprendemos a andar com o Senhor, nós descobrimos que não podemos é ficar parados. O que não podemos é ficar parados, estagnados. Mesmo porque não existe estagnado com Deus. Ou você anda para frente com Deus, ou você está andando para trás. Por isso o texto diz que eles chegam e abrem um outro poço chamado Reobote. E aí não tem contenda. Isaac então celebra o Senhor, ele diz: poxa, o Senhor nos deu lugar, e aqui nós vamos prosperar, não há contenda aqui. Ele sobe dali para um lugar chamado Bérseba, e Bérseba chama-se Poço do Juramento. E nesse lugar, verso 24, apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, não temas, porque eu sou contigo. Te abençoarei, multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. É tremendo isso.
Parece que tudo está dando errado, mas exatamente quando tudo parece estar dando errado, Deus chega e diz assim: não fique com medo. Não tenha medo. Você não está entendendo, mas não tenha medo. Eu sou Deus que cuida de você. Eu sou Deus, o teu Pai. Eu sou Deus que faz as promessas e cumpre as promessas. É por isso que ele fala aqui: eu faço isso por amor ao meu servo Abraão. Por que ele chama Abraão? Por que Deus usa o nome de Abraão nesse momento? Porque ele quer dizer que ele não se esquece das promessas. Quando Deus chega para Isaac e diz: eu sou o Deus do teu pai Abraão, não temas, eu serei contigo, te abençoarei e multiplicarei. Deus não está dizendo para ele assim: olha, eu vou fazer uma nova promessa. Ele não está dizendo assim: olha, eu fiz uma promessa para Abraão, mas agora eu estou fazendo uma outra para você. Não é isso que acontece. Deus está dizendo para Isaac: eu vou cumprir em você essa promessa, porque eu nunca me esqueci da promessa que eu fiz a Abraão. Deus é Deus de promessas. Deus é Deus que não se esquece da sua própria palavra. É por isso que eu e você podemos alimentar o coração com a esperança, com a expectativa, mesmo quando nós não entendemos como as coisas estão, por que estão assim, por que não dão certo, por que as portas não se abrem, por que as coisas não fluíram, por que as coisas não estão como eu gostaria que estivessem. É hora de alimentar o coração com esperança e expectativa, por saber que o nosso Deus é o Deus que nunca, nunca se esquece das suas próprias promessas. A nossa vida, ela é feita de períodos e estações. É interessante porque o tempo de Abraão em Gerar foi uma fase. Abraão passou por aquele lugar, cavou o poço. Agora quem passa por ali é Isaac. E não pode cavar poço. Porque a nossa vida, muitas vezes, é assim. Existe algo que a gente pode olhar como positivo. Existem promessas, existem bênçãos, existem coisas que Deus fez lá atrás, que podem nos alcançar, e glória a Deus, elas são nossa herança, nossa, amém, aleluia. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa: eu não posso viver repetindo aquilo que os que vieram antes de mim fizeram. Eu não posso viver dependendo do passado. Vou repetir. Não podemos viver dependentes do passado. Os que vieram antes de nós fizeram muitas coisas boas. Em que área for. Em qualquer área, não é só eclesiástica, igreja, espiritual. Mas você pode olhar para você, para a sua família. Os seus antepassados fizeram coisas boas. Por mais que possam ter cometido erros, fizeram coisas boas também. E não podemos apagar isso. Mas o fato é que eu e você não podemos viver presos àquilo que eles fizeram. Nem o que fizeram de bem, nem o que fizeram de mal. Eu e você precisamos entender que nós somos livres em Deus para viver um novo momento, uma nova estação. E independente das coisas que foram feitas, eu e você não estamos acorrentados lá. Eu e você somos livres para esse novo momento de Deus. Por isso que Deus está ensinando com Isaac nesse momento, é que ele não precisa ficar preso naquele poço. Ele pode andar para frente, ele tenta abrir outro, não dá certo, amém, ele não para, ele consegue, ele continua, ele avança, até que ele abre outro, ele percebe, bom, aqui não há conflito, Deus vai dar prosperidade para mim aqui, e ele fica lá. É um novo lugar, não é exatamente o mesmo de Abraão, é novo momento, não é o tempo de Abraão, agora é o momento em que Deus dá a ele um novo poço. Uma nova fonte de água. Sabe o que é isso? Deus pode ter para você uma fonte nova. Por um momento novo.
uma nova estação, um novo momento, uma nova fase, em que você de repente pode olhar para trás e dizer, mas e tudo aquilo que eu recebi? Não se preocupe, querido, o que você recebeu foi bênção. O que nós precisamos entender é que tudo que nós recebemos até aqui é bagagem, mas o que determina o meu futuro são as sementes que eu planto hoje. O que determina o que vai acontecer lá na frente não é o que aconteceu lá atrás, é o que está acontecendo hoje. As decisões que eu tomo hoje determinam o que vai acontecer na minha vida amanhã. Se eu fico preso lá atrás, sempre colherei os frutos lá de trás. Se eu decido semear novas sementes em Deus aqui, eu tenho certeza que novos frutos em Deus eu vou colher amanhã. Então o que acontece? É que Isaac, ele abre esse poço, é o poço do juramento, e o Senhor vem e refaz com ele um juramento, refaz com ele o pacto, por isso que é o poço do juramento. Por isso, querido, cave e nunca desista. Continua cavando. Cave e continue cavando. Nossa vida, como eu falei, ela é feita de períodos, estações, fases. Não importa a fase que você está, a estação que você está. O mais importante é que você entenda, nunca é tempo de parar. Em Deus, sempre é tempo de avançar. Sempre há um poço novo a ser cavado amanhã. Sempre há águas novas para depois de amanhã. Em Deus sempre há algo novo a ser descoberto. Ezequiel capítulo 37, ele fala a respeito do rio de água viva. E o profeta é levado até aquelas águas. Ele pisa na água e ela é muito rasa. E ele pode se contentar com isso, mas ele não se contenta, ele vai um pouco mais. E o anjo o leva um pouco mais para dentro e um pouco mais, até que chega o momento em que a água é caudalosa, o rio é caudaloso, ele já não pode mais nadar, ele é levado pela correnteza, há muita água ali, mas ele só chega em águas profundas, porque ele decidiu que não ficaria em águas rasas. Ele só chega nas águas profundas, porque ele decidiu não se contentar com o primeiro poço. Ele chega em águas profundas, porque ele entendeu que em Deus há espaço para recomeços. Quando as coisas ficam difíceis, e às vezes dá vontade de desistir, eu sei que vocês já passaram por isso, né? Quem não passou? Momento de desistir, às vezes desistimos, né? Não é desistir da vida, mas é desistir do que estávamos fazendo, da tarefa que pegamos, da responsabilidade que assumimos. Há muitos momentos em que nós chegamos a um ponto e resolvemos desistir. Ninguém tem uma vida linear, perfeita, sempre igual. Ninguém. A vida de nenhuma pessoa é aquela constante, permanentemente calma, tranquila, ou como dizia a música antiga, né? Calmo, sereno e tranquilo. A vida de ninguém é assim. Todos nós experimentamos momentos em que a luta chega, em que muitas vezes nós pensamos em desistir, e em alguns momentos nós desistimos. Mas o que a experiência de Isaac nos revela é que em Deus sempre há oportunidade de recomeços. Sempre há oportunidade de rever, de dar um passo mais adiante, de cavar um novo poço. E saber que pode ter água aqui, mas se o Senhor é comigo, vai ter água aqui também. Eu vou continuar caminhando porque o Senhor é comigo.
Essa é a experiência que a gente vê na vida de muitos personagens bíblicos, porque a mão do Senhor era com eles. José foi vendido como escravo. Podia ter desistido da vida naquele momento. Podia simplesmente pensar, tive um sonho de que Deus ia me honrar, e de repente sou escravo. E ele poderia ter dizer, não era verdadeiro, desisto, não creio mais. Mas José aprendeu o que era recomeço. Ele é levado como escravo, vai parar na casa de Potifar, e a mão do Senhor era com ele, e ali ele tem um recomeço. Mas na casa de Potifar ele é traído e mandado para a prisão. Ele podia dizer, acabou, não creio mais, não acredito em sonhos. Mas na prisão ele descobriu que havia recomeços, porque a mão de Deus estava com ele. E ele se torna o braço direito do carcereiro, interpreta sonhos na prisão. Mas eles saem, esses dois que ele abençoa, saem, se esquecem dele. E de repente ele podia dizer, acabou, não acredito mais. Mas ele já tinha aprendido que em Deus sempre há oportunidade de recomeço. E então o que ele faz? Continua lá. Não tentou fugir da prisão. Até que Deus o alçou de prisioneiro a segundo do Egito. Porque quando aprendemos a confiar em Deus, na hora certa, Ele faz jorrar a água que nós precisamos. Ainda que o inimigo diga, eu vou entulhar o teu poço e você vai ficar na prisão. Eu vou entulhar o teu poço, o teu negócio não vai dar certo. Eu vou entulhar o teu poço, o teu estudo não vai chegar a lugar nenhum. Eu vou entulhar o teu poço e a sua vida familiar vai ser um desastre. Eu quero dizer para você que mesmo que o inimigo se levante e ainda que ele diga acabou, eu quero dizer em nome de Jesus, um novo poço pode ser aberto. Porque há um Deus no céu. E o mesmo Deus de Abraão é o Deus das nossas vidas. Em Deus sempre há oportunidade de recomeço. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar sobre isso. Feche teus olhos diante do Senhor, meu querido. Eu não sei quais as lutas que você pode ter passado. Não sei quais os momentos que você esteja vivendo hoje. Não sei se o inimigo tem soprado no seu ouvido e tem dito, não tem jeito. Não dá. Acabou. Ou talvez dizendo para você, não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor te fala pela sua palavra. É tempo de abrir um novo poço. Descobrir águas vivas. E descobrir que em Deus todas as coisas podem se fazer novas novamente. Por isso, querido, se hoje no seu coração você traz um peso dessa natureza, e você precisa colocar isso diante do Senhor, Deus, eu quero ver novas águas jorrando na minha vida, eu quero ver uma nova fase na minha vida. Ainda que eu possa olhar para alguns momentos da minha vida e ver que as coisas não foram bem, ainda que eu possa identificar momentos na minha vida em que as lutas revelem aos olhos humanos que o inimigo venceu, eu quero declarar hoje que eu confio no Senhor para um novo recomeço. Que as coisas podem se fazer novas em ti. Eu posso dar um novo passo no Senhor. Por isso, se você quer colocar isso diante do Senhor, vem para frente. Vamos falar juntos isso para Deus.
Se precisar, pode empurrar as cadeiras. Aleluia. Pode empurrar as cadeiras para que todos possam chegar aqui. Sabe, quando eu comecei a compartilhar essa palavra, eu ia andar noutra direção. Eu não ia chegar exatamente nesse ponto. Mas à medida em que fui compartilhando, Deus foi fazendo brotar no meu coração palavras, direção. Então eu creio que o que Deus queira fazer hoje seria startar na vida de muitos aqui um novo começo. Talvez esse novo começo tenha a ver com um sonho que já foi esquecido. Talvez por um plano que foi colocado na gaveta. Talvez um projeto que não deu certo. Talvez uma ferida que foi aberta em algum momento na alma e matou a vivacidade do teu coração. Talvez tenha a ver com algum momento em que a sua vida espiritual sofreu um impacto. Sabe, às vezes o diabo ele é tão astuto que ele usa situações ruins para dizer que Deus não é fiel. E a gente acredita. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus é fiel, Ele continua sendo Deus. Levanta os teus olhos outra vez. Olha para Ele de novo e diz: Deus, eu decido confiar novamente. Eu decido confiar de novo. Eu não quero dizer que aquele plano pode voltar e então agora ele vai dar certo. Nem quero dizer que algumas coisas que você já pensou e não fez, agora você vai poder fazer. Eu quero dizer novo começo. Isso talvez signifique fazer como Isaac, deixar alguns poços para trás e dizer: Deus, se eles não foram abertos ou se eles foram entulhados e o Senhor deixou, eu decido abrir novos poços. E debaixo da tua graça, eu decido caminhar para frente e experimentar um novo jorrar de águas novas, águas vivas. Um novo momento do Senhor para mim.